organizador de evento, parques temáticos, transportador de turismo, você tem que ter esse cadastro. Tem que ter esse cadastro. Esse cadastro é um cadastro gratuito, você não vai pagar nada por ele. Você vai entrar no Ministério do Turismo e se cadastrar para que você possa estar devidamente habilitado a trabalhar no setor. Esse cadastro vale por 2 anos. Durante 2 anos você vai estar devidamente cadastrado. E esse cadastro, é chamado cadastro, está lá no site do Ministério, tanto da Embratur quanto do Ministério do Turismo, para que você possa se cadastrar. Então, esse número, esse crescimento tão grande, de 40% de empresas que trabalham no setor, já demonstram claramente como a Paraíba cresceu o turismo durante esse período. Esse crescimento também está muito ligado aos novos voos, Campina Grande, Cajazeiras, Patos e os voos de João Pessoa, que tem atraído muito turistas também, né, Luan? Não tenha dúvida. Nós vamos, inclusive, assinar logo, acho que na próxima semana está sendo programada aí uma ação, junto com mais uma companhia, no caso agora a Latam, que também vai ampliar o número de voos para João Pessoa, fazendo com que a gente tenha mais de 70 voos aqui a partir de João Pessoa. Então, isso faz com que, logicamente, você facilite a chegada dos turistas à nossa cidade. E você faz um papel de divulgação que é muito grande. Aqui, a empresa Paraibana de Turismo, que é a PBTU, e a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, trabalhou esse ano incansavelmente para o Brasil e para fora do Brasil, para Portugal, para a Argentina. Participamos em 16 estados, em 30 cidades, de todos os eventos de divulgação. Foram 24 eventos, agentes de viagem capacitados, foram mais de 30 mil com destino Paraíba. A Fantu, que é um grupo de agentes de viagem que conhece os roteiros, também nós fizemos com operadores internacionais e com operadores nacionais. Os roadshow, que é exatamente uma comitiva de hoteleiros que seguem para determinadas regiões e apresentam a Paraíba, por 4 roadshows com 16 cidades visitadas, e o incremento da malha aérea, como foi dito aqui, que faz com que a gente possa facilitar a chegada dos nossos turistas aqui na região. Então, houve um aumento significativo. É importante dizer que entre janeiro e setembro, aqui na Paraíba, 1.700.000 turistas vieram até a Paraíba, e João Pessoa, evidentemente, a região metropolitana, agrega esse número maior de 1.100.000. Dentro desses 1.700.000, 1.100.000 vieram para a região metropolitana de João Pessoa. Isso é muito importante. Governador, bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Um abraço, até a segunda. Aqui tem muita música. Rádio Pop. Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa. Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar. Que por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila, torcendo pra gente não vingar. Mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo, porque água mora serve nem pra achar. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra...
Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:03. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do estado. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é o dia mais aguardado da semana. Demora, mas chega. Eu estou falando dela, a sexta-feira. O dia é 24 de novembro, o ano é 2023. O programa F5 em ritmo de sextou está no ar. E a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Números da vergonha. Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba constata que situação dos postos de saúde de Campina Grande, Bahia, Santa Rita e Patos piorou em 2023. Operação da PF investiga desvio de recursos para alimentação em hospitais públicos, aliás, em hospital público de Campina Grande. Pesquisa do Instituto Opinião, divulgada ontem em primeira mão aqui na Rádio Pop, aponta Romero Rodrigues com quase 30 pontos de vantagem sobre Bruno Cunha Lima da disputa pela Prefeitura de Campina Grande. Que lapada, hein? A pesquisa revela ainda que 52,8% dos campinenses reprovam a gestão do prefeito Bruno. Vai gostar de ir lá pra BCL, viu? Tá de vaca desconhecer bezerro com boi com tudo na Serra da Borborema. E atenção, publicada a lei que obriga estabelecimentos públicos e privados da Paraíba a terem uma sala de estabilização para acolher pessoas neurodivergentes, como autistas. E o júri popular de Juan Marcário, que é acusado de matar o motoboy Kelton Marques, é adiado mais uma vez. O julgamento ficou para o dia 18 de dezembro. Polícia Civil da Paraíba desarticula em Rio Tinto grupo criminoso que aplicava golpes milionários
em vários estados brasileiros. E a UEPB apura uma denúncia de assédio feito por um estudante contra um professor durante evento internacional. Federação Paraibana de Futebol reúne representantes dos 10 clubes e define fórmula de disputa do Paraibano de 2024. Ontem foi divulgada a tabela e a chiadeira estava grande. O Souza, por exemplo, joga 4 vezes seguidas dentro do Marizão. Concurso unificado do governo federal será organizado pela banca Sesgran Rio. Há mais de 6.000 vagas e edital deve ser lançado até o dia 20 de dezembro. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui na rede F5 de comunicação o secretário executivo do Procon de João Pessoa, Júnior Pires. Com ele iremos falar sobre as campanhas de Black Friday ou Black Fraud. Alguns têm Black Fraud. Os cuidados com os possíveis golpes e as mais recentes pesquisas do Procon. E não saia de casa sem saber. Prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena, lança projeto Orla Sul, na Praia do Sol. Saiba logo mais no F5 os detalhes do projeto com o repórter, furão, espião e secador, Fábio Augusto. Tá lá agora comendo um caldinho de camarão. Com uma cervejinha gelada. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. Você pode acompanhar o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, o Curimataú Paraibano pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente FM. No Sertão Paraibano, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim. Na cidade de Sorriso, 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Agora, se você quiser, pode também nos assistir, nos ouvir pelas redes sociais. No Facebook, YouTube, Instagram e X, o antigo Twitter. É só procurar F5 Online. Porque é que nós acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:11. Sem muito lero-lero, até porque o Malvadão ganhou e tá na briga do título do Brasileiro. Hoje é sexta-feira e sexta-feira no F5 é dia de sextou. E a gente começa sextando com ele, Bela. Fala, Bução! Hoje eu tô mais desmantelado que Ludmilla cantando o hino nacional. Porque chegou a sexta-feira negada! Chorando a cunha, a rocha, a baica, meta a mão que o dedo é fogo, papai! Mas quando eu superar você, aí tu vai aprender. Ninguém é inesquecível. E hoje é dia de perguntar, tu trabalha com o quê? Tu diz com sono e com vontade de voltar pra casa, né? Aí tu vai aprender, ninguém é inesquecível. A rocha, a baga, eu vou sofrer, coração vai se fuder. E lembre-se
estresse, quem alivia é gelol. Hoje é dia de botar a Roberta Miranda pra tocar, tomar 2 litros de dré, fumar 2 carteiras de cigarro e acordar com depressão, apagando os stories de ontem. Mas quando superar você. Em nome de Top Eventos e Tapajós Produções. É assim, ó. Falta eu, pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. Chamou a galera toda, escolheu a melhor roupa, vai botar pra descer, pra tentar me esquecer. E você vai ficar bebaça, e de saudade com cachaça. Mas no fim do rolê, você vai perceber que falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. Pra te dar amor, pra te dar calor, pra te dar amor, pra te dar calor. É o Piseiro Apaixonado 2.0. Em nome de Top Eventos e Tapajós Produções. E chamou a galera toda, escolheu a melhor roupa, vai botar pra descer, pra tentar me esquecer. E você vai ficar bebaça, e de saudade com cachaça. Mas no fim do rolê, você vai perceber que falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu. Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu. E pra te dar amor, pra te dar calor, pra te dar amor, pra te dar calor. Oi, vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida. Que eu fico ligando pra tu querendo recaída. Oi, vida, fiquei sabendo que cê fala da minha vida. Que eu sofro de dia, de noite, de dia. Mas cadê esse choro que você tá bem descobrindo? Que eu não tô vendo. Sim, eu tô sofrendo diferente. O que tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Eu tô sofrendo diferente. O que tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente. Zero saudade da gente. O meu parceiro safado chega pra cá. É que vida, véi! Oi, vida! Fiquei sabendo que você fala da minha vida, é? Eita, como é bom o Esse sextou, Gustavo Pepinha! Lima arrasa.
Você tá mais alegre do que nunca, Pepa. Ontem foi fantástico, né? Fantástico o quê, Pepa? Giose de Arrascaeta. Rapaz, o Mengão fez 1-0 sobre o Bragantino. Tão querendo deixar o Malvadão ser campeão, Pepa? Eu não duvido não se domingo que vem o Flamengo dormir na liderança. É extremamente possível sim, Bela Vilante. Flamengo vai enfrentar fora de casa, é verdade, o América Mineiro que já está rebaixado. Joga em casa, o jogo é em Uberlândia. Joga em Uberlândia, a torcida do Flamengo vai comparecer. O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza no Castelão. Que mereceu vencer o Botafogo ontem. Fortaleza... Assisti o jogo também, assisti também. Fortaleza que empatou ontem, deixou o Botafogo empatar. E o Fortaleza que ainda briga para fugir definitivamente do Z4 do Campeonato Brasileiro. E por uma vaga na Sul-Americana. E luta por uma vaga na Sul-Americana. E o Botafogo, que ontem empatou com Fortaleza, vai enfrentar o Santos. Só não me lembro se é na Vila Belmiro, no Rio. No Newton Santos. Ou seja, Palmeiras, 2 pontos à frente do Flamengo, 1 à frente do Botafogo. E o Flamengo está 1 ponto atrás do Botafogo, 2 atrás do Palmeiras. Isso quer dizer que se depender dos resultados, o Flamengo pode sim dormir na liderança do Brasileirão no próximo final de semana. Pela primeira vez no campeonato. Pela primeira vez no campeonato. Faltando 4 rodadas. Faltando 4 rodadas. Já pensei... Rapaz, eu não esperava nunca. Eu já tinha jogado a toalha como torcedor do Flamengo. Até porque o Flamengo perdeu, deixou de ganhar uns jogos assim... Contra o Santos, por exemplo. Contra o Santos, outros jogos, o Grêmio, aquele jogo que perdeu contra o Grêmio. Enfim... Será, Pepa? Deixou o Fluminense empatar. Deixou o Fluminense empatar. Será, Pepa? Sei não. Tá confiante, Pepa? Como diz nosso amigo Josval Pereira, é possível. É possível, sim. Cara, eu gosto daquelas matemáticas. Depois procura aquelas matemáticas, quem tem mais chance. Sim, a probabilidade. Sim, a probabilidade. O Palmeiras continua na frente. Fábio Augusto está na tela. Enquanto você procura aí, vamos fazer um teste com o Fábio Augusto, nosso repórter televisivo, que está aonde neste momento, seu Fábio Augusto, acompanhando a agenda do prefeito Cícero Lucena, que promete anúncio importante para a Zona Sul, para a orla da Zona Sul de João Pessoa. Boa tarde, Fábio Augusto. Quem está nos acompanhando nas nossas lives no YouTube e no Facebook vai poder assistir Fábio Augusto direto de onde, FA? Boa tarde, meu irmão. Oi, Fábio. Muito boa tarde. Boa tarde a toda a equipe do F5. Estou falando nesse exato momento aqui na região do Valentina Figueiredo, mais precisamente do Mussumago. Neste exato momento estamos em uma prefeitura municipal de João Pessoa, onde a prefeitura anuncia nesse exato momento, inclusive o prefeito está fazendo o uso da fala agora do projeto de união aqui dessa região, ou seja, a Praia do Sol e a de Gramame. Quem se encontra aí, eles estão fazendo nesse exato momento a apresentação oficial do projeto que vai urbanizar toda essa orla. Para quem conhece essa região aqui, a estrada, o caminho que liga Valentina à Praia do Sol, vai ter mão dupla, vai ter um projeto de Bela, a gente tem... Ô, Fábio Augusto, a equipe da prefeitura Fábio Augusto aí no privado. Bilhões de reais. O sinal da internet, será o sinal da internet de uma pessoa já não é bom, né? Fez questão em dizer. Aí Fábio tá lá na região do Gramame, né? O sinal da internet pode ainda ser pior. Fabinho, tô vendo que você continua falando aí. Agora a gente tá tentando ver se, ou pelo menos é ideal que você procure um local melhor. Vamos tentar, tenta de novo aí, Bela. O som tá chegando bem aí? Agora tá, Fábio. Toca o barco. Pois bem, não sei da onde, desculpa aqui, não sei da onde eu parei, mas vou tentar resumir. A prefeitura, nesse exato momento, através do prefeito Cícero Lucena, está apresentando oficialmente esse projeto que é de urbanização das praias aqui da região do Valentina, ou seja, a Praia do Sol e a Praia de Barra de Gramame.
um projeto que gira em torno de 40 milhões de reais, 28 milhões de reais nessa primeira etapa. Para quem gosta de política, eu sei que vocês os dois gostam e também nossos ouvintes gostam, uma boa parte desse dinheiro, dessa verba que está sendo destinada para esse projeto do deputado federal Wellington Roberto. E o prefeito Cícero Lucena fez questão em frisar aqui. Ou seja, ali dentro está sendo apresentado de forma oficial esse projeto. O governador João Azevedo se encontra presente também aqui, fez questão de reafirmar a parceria política e administrativa do governo do estado e a prefeitura municipal de João Pessoa. Então é isso, é um projeto que gira em torno de 40 milhões de reais e a primeira etapa serão 28 milhões de reais. É um projeto de urbanização das praias a Praia do Sol e a Praia de Gramame. Vamos ouvir a fala do prefeito Cícero Lucena, que está nesse exato momento fazendo essa apresentação do projeto oficial. Todas as luminárias da nossa cidade serão trocadas por LED. Então, daí a minha felicidade, a minha alegria de estar vivendo esse momento e renovar o compromisso, junto com a gratidão ao governador João Azevedo, de continuarmos cuidando da cidade de João Pessoa, com o trabalho, na educação, na saúde, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, na área social, na melhor distribuição de renda, ocupação habitacional. Próxima quinta-feira, quarta-feira, se o prefeito Léo não for comigo para Dubai, para Eco, disse que há tudo sem problema. Ô Bela, a gente tá falando ao vivo, Fábio Augusto tá lá, inclusive com áudio e vídeo, direto de Barra de Gramame, onde o prefeito Cícero Lucena tá fazendo anúncios importantes para a cidade de João Pessoa, com foco ali na região sul da cidade. E obviamente, minha gente, todo mundo sabe que a internet por aqui, por essas bandas, no Brasil é muito ruim, né? Vendo uma tese que a gente tem 5G, mas não tem, então a gente tem essas dificuldades. Fábio Augusto está por lá, já vai voltar a falar conosco sobre esses anúncios importantes que estão sendo feitos nesse momento pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, solenidade prestigiada pelo governador João Azevedo, Petrônio Torres, pelo vice-governador Lucas Ribeiro, pelo vice-prefeito Léo Bezerra e também pelo presidente da Câmara de João Pessoa, o vereador Dinho, Pepa. Muito prestigiado. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Fábio, você disse muito bem os personagens, entre outros, né? Entre deputados, vereadores, secretários. Um evento que chama a atenção pela ousadia, vou dizer assim, que o prefeito está implementando nesse projeto Orla, Zona Sul de João Pessoa, que é a área mais, vamos dizer assim, esquecida pelas gestões que passaram pela Prefeitura da capital, porque a maioria esmagadora dos prefeitos que passaram pelo Paço Municipal, eles só se preocupavam com Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. Seixas e outras praias, Barra de Gramame, por exemplo, Praia do Sol, é o patinho feio da história. Verdade. E agora o prefeito Cícero Lucena, finalmente, felizmente, desperta, porque o Seixas hoje é um baita bairro, né? Bons restaurantes, a iniciativa privada chegando junto, edifícios sendo construídos, muitas casas bacanas ali no Seixas que vou dizer a você, pode escrever, já é a bola da vez em João Pessoa. Porque é um bairro que é perto aqui de Mangabeira, né? É um bairro que para você, se você quiser ir para o aeroporto, pega o Hilton Souto Maior, pega a BR ligeirinho, enfim. Hilton Souto Maior que está sendo requalificada, né? Também pela prefeitura. É verdade. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo empresário Zé Nilton, dizendo, Fabão, passei por lá há pouco tempo ali pelo Valentina, por onde está acontecendo esse evento.
Abraçar meu amigo Galvão Locações. Coloca aquela foto que eu te mandei, Bela. Pepa, sabe com quem Zé Gavião, lá no pé da serra, tava há pouco tempo? Pepa? Ontem. Foi ontem, foi? O presidente da Assembleia meu Legislativa da Paraíba. Rapaz, bota a foto de Zé Gavião aí. Ele todo uniformizado. Zé Gavião esse de camisa verde aí, pra quem não conhece, viu? Zé Gavião, ao lado do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e do prefeito da cidade de Santa Luzia. Bem, viu? Tá bem na fita, viu, Zé? Cuidado aí, viu, garotinho? Vá devagar da boa do Brasil hoje, Zé Gavião. E essa turma aí que ele tá acompanhado não gosta muito de Bolsonaro não, viu, Zé? Viu, Zé? Cuidado, o presidente é lulista. É lulista. Abraço, meu amigo José Gavião, no pé da Serra de Santa Luzia, rapaz. Abraço pra você, meu amigo Zé Gavião. Abraçar também, Pepa, meu amigo Esmeraldo Gomes. Tenha calma, minha gente. Flamengo, não, vocês estão imoral. Ainda não tem nada resolvido. Não, nem tá dizendo que tá resolvido, não. Exatamente. Calma, Esmeraldo Gomes. Abraçar meu amigo André Nascimento. Isso deve ter secado tanto outro Flamengo. Ter feito figa, botar o peão roxo. Torcedor do Vasco é assim, né? Abraçar meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Sérgio, meu irmão, um abraço pra você. Jaqueline Medeiros, Penha Rosendo, Leila Oliveira. Abraçar também Jorinho Toscano, meu amigo Dr. Geraldo Almeida, Dr. Geraldo Moreira Geraldão, Pedrinho Guedes. Nosso amigo Edson Pessoa. Grande Edson, abraço Edson. Ele já quer saber se a gente vai pra Curiópolis. Vamos, daqui a pouco estamos chegando por lá, viu? Depois do programa. Abraçar também Laura e Dona da Guia. Eita, Pedrinho, coisa boa, meu irmão. Tá Pedrinho Guedes, Laura e Dona da Guia. Todo mundo agora almoçando ligados no F5. Bom final de semana, meu irmão. Bom demais pra você. Esmeraldo tá dizendo mais uma derrota para os argentinos. Sub-17 Mundial, Brasil 0, Argentina 3. Meu Deus do céu, tá difícil. Alô, meu amigo Rafael Jaburu. A fase quando é ruim, meu irmão. Fabião, avisa Jaburu aí que a Zé Gavião que no Nordeste só tem Padre Cícero, Frei Damião, Lampião, Luiz Gonzaga e Luiz Inácio. Quem não respeita esse não é nordestino. Valeu, Rafael Jaburu. Gente, vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai ter que falar dos números da pesquisa Opinião Rede Mais de Comunicação Rádio Pop FM. Números divulgados ontem em primeira mão aqui no programa Hora H. Situação do prefeito de Campina Grande tá de vaca desconhecer bezerro com boi com tudo. Tem as primeiras interações, tem a Black Friday, tem notícias, tem opiniões e tem também o sorteio de um par de ingressos para curtir. Hoje é Pepa. Hoje. Folhas, Trepidantes e Renato e seus Blue Caps. Daqui a pouco a gente vai dizer como a gente vai sortear esse par de ingressos para curtir. Cadê aquela? Bota folhas novamente aí, Bela. Procura aí, Pepa. Não tem folhas. Ele botou no YouTube, não foi dele. Rapaz, vai ser um super show hoje. Pepa não vai querer, porque Pepa só gosta de show de boyzinho, né, Pepa? Diga, homem, assuma. Você que tá dizendo aí. Assuma. Você afirma e pergunta. Você tá afirmando ou perguntando? Tô perguntando. Tá perguntando? Tô perguntando. Meu amigo Falso da Cidade Verde, um abraço pra você, Falso. Eu tô tentando aqui botar a folha, mas... Hein? Não, eu achei aqui, Bela. Agora o problema é que a internet... Se tá ruim aqui, imagina lá onde o Fábio tá. Solta aqui no meu cabinho. E aí, Pepinha? Depois que tomar um suquinho verde, vai ter vontade de ir pra folha. Vai ser nesse modelo hoje no Esporte Clube Cabo Branco. 19 horas. Folhas, Renato e seus Blue Caps e Trepidantes. Também me lembro muito do meu pai, viu, Bela? Me lembro muito do meu saudoso pai. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala como a gente vai fazer o sorteio desse par de ingresso. Muita informação, tem muita coisa aqui no F5. A gente volta já.
Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nanisalt, acessório e estética automotiva. Agora em João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 99854 0011. A Black Friday da Caoa Ford já começou e você pode aproveitar ofertas tão incríveis quanto os produtos da raça Ford. Nova Ranger 2024 XLS a partir de 219.990 com documentação e IPVA grátis. Ford Maverick a partir de 224.890 com taxa 0%. Aproveite a super avaliação do seu seminovo. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. No trânsito, escolha a vida. Atenção João Pessoa, vem aí a primeira Nanisalt do Nordeste, uma franquia com mais de 20 lojas pelo Brasil, especializada em estética automotiva, películas e acessórios. Serviços de primeira classe, como higienização, polimento, vitrificação e muito mais. A Nanisalt é especialista em películas, incluindo anti-vandalismo e nanocerâmica. Temos uma seleção de acessórios para deixar o seu carro com um visual personalizado. A Nanisalt tem o que você precisa para cuidar bem do seu carro. Nanisalt, Avenida Expedicionário, número 77, João Pessoa. Um dia atrás do outro, construindo um sonho, imprimindo nossa história, olhando muito além, qualidade nos detalhes, colorindo seu mundo também. O futuro chegou e a Gráfica JB hoje tem mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Gráfica JB, 40 anos à frente. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Quintas da Itex. Um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores pra te oferecer. Tintas da Itex é a melhor pra você. Vem! Tintas da Itex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas da Itex é a preferida. Tintas da Itex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas da Itex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos da Itex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas da Itex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Daitex. Tintas Daitex. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso.
gostoso. Clean usa um dentinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Praga tem controle sim. 32226444. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nani Salt, acessório e estética automotiva. Agora em João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 11h38. Alô, alô, meu amigo, minha amiga, você que mora no Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado agora tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital paraibana. É isso mesmo, é o Opção Geisel que chegou logo chegando, arrebentando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda garante descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h39. Quando chega essa hora, meu amigo, minha amiga, bata fome. E quando a fome chega, eu só me lembro dele, Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. É uma belezura. São 12 temperos naturais e um monte de opção para você almoçar bem. Quer pedir agora o seu rango em Tonho de Martinha? Anota o zap do homem, 998179826. Eu disse 998179826. Tonho de Martinha Bela é bom demais. E você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h41, meu povo. Pepa, deixa eu mandar um abraço para Ezequiel. Ele me mandou aqui uma foto, Pepa, do outdoor da Prefeitura de João Pessoa sobre esses investimentos que estão sendo anunciados agora pelo prefeito Cícero Lucena. Duplicação dos acessos das praias de Barra de Gramame, Praia do Sol, urbanização com calçadas padronizadas, ciclovias, ciclofaixas, estacionamentos e iluminação de LED. Orla Sul, Praia do Sol. Pepa, se Cícero Lucena conseguir fazer isso, de fato, vai transformar completamente aquela região de João Pessoa, Barra do Gramame, Praia do Sol, Praias Petrônio, que fazem parte da minha infância / início de adolescência. Meus tios tinham uma granja ali em Barra do Gramame e eu curti boa parte da minha infância, início da adolescência, naquela região muito bonita de João Pessoa, que, como você bem lembrou, por muito tempo
foi esquecida pelas gestões municipais. E o prefeito Cícero Lucena parece que marca um gol de placa hoje, viu, seu Petrônio Torres? Como eu falei, Fábio, é uma área pouco lembrada pelas gestões passadas e o prefeito, antes tarde do que nunca, não é verdade? O prefeito está lembrando das praias da zona sul de João Pessoa, notadamente Seixas e também a Praia do Sol, ali já na divisa com o município de Conde. Agora deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ailton Cavalcante, que está mandando um convite. Presidente da CEP. Exatamente. A diretoria da CEP convida os filiados para a confraternização de fim de ano, dia 2 de dezembro, na Aspom, que fica justamente na Praia do Seixas. Na feijoada do meu amigo Fábio. Pois é. 11 horas, recepção aos convidados. 11h10, início dos trabalhos, literalmente. Como é a live, como é naipe lá, como é o nome? Live naipe. E às 14 horas, homenagem aos profissionais de imprensa esportiva. Olha, meu amigo, ele pede para que quem for, e nós estaremos lá, levar 2 quilos de alimento não perecível para distribuir com entidades carentes da nossa cidade. Valeu, presidente Ailton Cavalcante, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba, de presidente para presidente, Pepa. Quem está lhe mandando um abraço nesse momento a você, a Bela, a Ju, a Fábio Augusto, a toda a bancada, é o meu amigo presidente da Cajeva, doutor Marcos Vinícius, viu? Grande presidente, um abraço. Diga assim, presidente, estamos querendo você aqui para a gente fazer um balanço de 2023, né? Como diz Rui Dantas, você só pensa quem mata é bala, presidente. Saudade também mata. Abraço, viu? meu amigo Marcos Vinícius. Aproveitar e abraçar o meu amigo Ricardo Moisés, Alencar, Seu Ferreira, Aderilto, Barbosa, Joaci, Márcia. Pensa numa turma boa da Cajeva que escuta o programa todos os dias. Abraçar essa turma boa, abraçar também aqui, rapaz, eu tava dizendo a você, Pepa, Jackson Vasconcelos, tá dizendo na audiência do melhor programa do meu dia da Paraíba. Abraço, Jackson, obrigado de coração. Abraçar também Everaldo Júnior, homem da Clares Cosmético, meu amigo Tiago Marinho. Alô, Tiago Marinho, lá de Tambauzinho, meu irmão. Obrigado de coração pela audiência. Abraçar também o professor Reginaldo Guedes, lá na cidade de Picuí, meu amigo José Borges. Alô, José, um abraço pra você, cara. Bom demais saber que você já está do outro lado aí, nos acompanhando. O Edivandro de Padre Biapina também, meu amigo Araújo do Valentina, Júnior Figueiredo, Itamar de Jaguaribe, meu amigo Paulo do Castelo Branco, Dorinha. Alô, Dorinha, 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 que nos escuta todos os dias, direto de Olivedos, terra boa do Curimataú. Ali agora me peguei, aquilo é Curimataú. Olivedos é Curimataú. Curimataú da Paraíba, né? Meu amigo Genivaldo, um abraço pra você, Genivaldo, Matheus Almeida, meu amigo Leonardo Lustosa, Rafael Falcão, Milton Figueiredo, Gonçalves de Mangabeira, Gonçalves da Rede Alternativa de Rádio, que nos retransmite todos os dias. Obrigado, Gonçalves. Obrigado também ao meu amigo Janderlan Oliveira. Janderlan, bom demais saber que você está do outro lado. Caio Farias, motorista de aplicativo. Esse é outro que não perde o F5 nenhum dia. Assim como meu amigo Luiz Pedro, outro motorista de aplicativo. É gente demais sintonizada aqui na Rede F5 de comunicação, Pepinha. Você já deu uma bisbilhotada hoje aí nas lojas, nos sites? Black Friday. Na Black Friday? Eu não boto fé. Não, tem lojas que de fato... Por exemplo, eu gosto muito de comprar perfume e um whiskyzinho pro fim do ano, uma vodkazinha diferente. Os supermercados, eles geralmente, as grandes redes, Pão de Açúcar, por exemplo, eles botam realmente preço de Black Friday. Tem. Não, tem. Eu tô brincando. O Carrefour de vez em quando coloca pelo menos vinhos, viu, Pepa? Não, as redes colocam mesmo. Tem uns Black... Leva a coisa a sério. Tem umas Black Fraud da vida aí, mas também tem Black Friday de verdade. Tem que aquecer o comércio. Abraçar meu amigo José Nilton Firmino, que mandou aí um vídeo pra mim. Fabão, assista esse vídeo pra poder entender o que está acontecendo nessa briga entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Vou olhar depois. E o meu amigo Firmino, José Nilton Firmino, muita gente acompanhando o nosso programa. Impressionante, viu, Pepa? Muita gente que não manda mensagens. Né, meu amigo Júlio? Um abraço pra você. Você lembra de Vailson Oliveira? Vailson Oliveira. Você lembra dele? Vailson Oliveira. Vanilson ou Vailson? Vailson. Aquele lá do Conde, é? Aquele lá do Conde. Rapaz, eu vi
Um áudio Um dele áudio, aí, exato. esculhambando Com Nino Regis. Nino Regis, que é... Luiz Filho. É Luiz Filho, doido, Isso. que é virtual candidato a prefeito de... Isso, é pré-candidato a prefeito de Conde. Rapaz, me mandaram aqui. Eu vi isso ontem, me colocaram aí, me mandaram, viu, Pepa, também? É baixaria, viu? Confusão lá no Conde, né? Isso. Ô, Pepa, vamos dar uma pausa em Conde. Quando o Fábio Augusto estiver livre aí, é só chamar, viu, Bela? Vamos falar dos números divulgados ontem. Sei que era da Mega Sena. Em primeiríssima mão aqui na Rádio Pop, no programa Hora H. Tem muita gente de Campina Grande nos acompanhando agora pela Rádio Caro FM. Muita gente que nos acompanha direto de Campina Grande pelo som do 89.3. E muita gente de Campina Grande já veraneando aqui no litoral da Grande João Pessoa. Então, Campina Grande, todo mundo com as atenções para a pesquisa Opinião. Números divulgados ontem, Petrônio Torres. Pesquisa estimulada, Petrônio, aquela em que o entrevistador pergunta: se os candidatos a prefeito desta cidade forem esses, fulano, ciclano, beltrano e prepril, em quem você vota? Números da pesquisa estimulada, Instituto Opinião, Petrônio Torres, pesquisa contratada pela Rede Mais, do nosso querido Heron Cid, programa Hora H, todos os dias, de segunda a sexta, números divulgados em primeira mão, com exclusividade ontem. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Campina Grande? Eis os resultados, Petrônio Torres. Romero Rodrigues, atual deputado federal, ex-prefeito de Campina Grande, aparece com 42,4%. Na segunda posição, o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com 16,6%. Em terceiro, o deputado estadual Inácio Falcão, 10,5%. Em quarto, a senadora Daniela Ribeiro, com 6%. Na quinta posição, o presidente do 13, ex-candidato a vice-governador, Dinilvan Ferreira, em 22%, Arthur Bolinha, 2%. Depois aparecem Olímpio Rocha, Dr. Johnny, André Ribeiro, Olímpio com 1,7%, Dr. Johnny 0,8% e André Ribeiro, que foi candidato ao Senado Federal em 22 pelo PDT, com 0,7%. Branco nulo nenhum, 13%. Indecisos, não quiseram, não souberam responder, 6,3%. Petrônio Torres, o deputado federal Romero Rodrigues, que anda meio que dando de ombrinho para o prefeito Bruno Cunha Lima, aparece com quase 30 pontos percentuais à frente de Bruno Cunha Lima. E Romero sequer disse que é candidato a prefeito em Campina Grande. E aí, Pepa? E aí que se o homem for candidato, Fábio Bernardo, é peia a preço de hoje. Lembrando, gente, que pesquisa de opinião pública é um retrato do momento. Por exemplo, esse retrato é da semana passada, dessa semana. Deixa eu ver aqui o dia dos dias da semana. O dia das pesquisas. Mas é fato Pode deixar que tudo com Lady Laura aqui, viu, Petrônio? É a segunda pesquisa que Romero... Segunda-feira, dia 20 e terça 21. 2 dias de pesquisa. Pronto. É porque, Fábio, há muito tempo o Bruno vem mal das pernas. Aliás, essa gestão de Bruno Cunha Lima nunca foi uma gestão boa. Ela é de regular para ruim. Isso é o sentimento do povo de João Pessoa. Imagina o sentimento do povo de Campina, que vive lá todo santo dia. Daqui a pouco a gente traz o índice de aprovação pra gente entender como tá. E rejeição é quase 53%. Pepa, sabe o que chama a atenção nesses números estimulados? E Romero, só para fechar meu raciocínio, e Romero sabe disso, né? Sabe, lógico, tem pesquisa. Romero, ele tá como se de um pinto no lixo, feliz da vida. Olha, o que chama a atenção, tire Romero aqui. Quando você junta, Petrônio, preste atenção. Quando você junta os números do deputado Inácio Falcão e da senadora Daniela, que fazem oposição a Bruno Cunha Lima, só junta esses dois, já empata com Bruno Cunha Lima. E Daniela também não lançou o nome. Nem Daniela, nem Inácio. Não, Inácio lançou o nome. Não, Inácio lançou, é verdade. O PCdoB chegou a lançar. Senadora Daniela em nenhum momento disse que é candidata a prefeita.
e ela já aparece com 6%. Quando junta com o Inácio, porque há um entendimento lá da oposição de procurar lançar um nome único, né? Um nome só. Quando junta Inácio, quando junta Daniela, quando você junta André Ribeiro, quando você junta o Dr. Johnny Rocha, não. Já ultrapassa. Já ultrapassa Bruno Cunha Lima. E tu já pensou esses atores que você mencionou aí junto com o Romero? Pois é, rapaz. Eu acho que não tem nem eleição, meu irmão. Não tem nem eleição. Não é? Porque mesmo você pegue e pese do outro lado nomes de peso, além do próprio prefeito, os Cunha Lima, Pedro, Cássio, você junta os Vital do Rego, Ana Cláudia, Veneziano, você junta duas famílias tradicionais do outro lado, meu irmão, contra esses nomes que você citou aí. Ou seja, Bruno tem que melhorar muito para ficar menos ruim a gestão. A verdade é essa. Tem que melhorar muito o prefeito para ficar menos ruim. Pepa, deixa eu só trazer... Dentro do que a gente tá falando, tem um cenário aqui da pesquisa opinião que só colocam 3 nomes. Preste atenção nisso aqui, Pepa. 3 nomes disputando a prefeitura. Sabe quem lidera, Petrônio? Quais são os 3 nomes? Inácio Falcão, Bruno Cunha Lima e Daniela Ribeiro. Inácio aparece na liderança com 34,8. Bruno, 33,9. E Daniela, 27,1. Empate técnico, Petrônio. E quando você junta desses 3, 2 são da oposição. Tu já pensou em Inácio, Daniela, se Romero quiser ficar fora da parada? Porque se Romero quiser participar da parada, tá muito claro que ele lidera. Só lembrança, com folga. Só lembrança. E você sabe quem é um dos maiores incentivadores para que Romero vá? Quem? Porque se Romero for, é quase que prego batido, prego batido, ponta virada. Leonardo Gadelha. Como é? Repete, eu não entendi. Um dos maiores incentivadores que Romero vá para a disputa. Porque assumiria... o primeiro suplente. Albemar tá pedindo, Fabão, por favor. Fabão, por favor, vê aí o número da pesquisa espontânea. Eu tô procurando aqui, viu, Albemar? A pesquisa espontânea. Não tô achando aqui ainda não. Se tiver como mandar para mim aqui, Albemar, os números da pesquisa espontânea. Números divulgados ontem, Ju, em primeira mão aqui na Rádio Pop, pelo programa Hora H. Eu tô procurando, ainda não achei aqui os números da pesquisa espontânea. Albemar, se puder mandar, ajuda muito. Agora, Pepa, olha só que engraçado, Pepa. Olha só que engraçado. Olha só a situação como tá. Achei aqui. Número da pesquisa espontânea. Aqui. Vamos lá, tô lendo aqui, viu, Albemar? Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, o ex-prefeito Romero Rodrigues é lembrado por 13,6% dos eleitores, enquanto o prefeito Bruno Cunha Lima tem 8%, seguido de Veneziano com 2% e o deputado Inácio Falcão com 1,3%. Vou trazer os números da pesquisa espontânea. Daniela Ribeiro, 1%. Olímpio Rocha, 0,7%. Ana Cláudia, 0,3%. Arthur Bolinha, 0,2%. Cássio Cunha Lima, 0,2%. Dr. Johnny Bezerra, 0,2%. Tovar, 0,2%. Vamos lá. Albemar está perguntando aqui para eu trazer mais os dados técnicos. Contratada pelo portal Mais PB, Hora H. A pesquisa do Instituto Opinião foi realizada nos dias 20 e 21 deste mês. Ouviu 601 eleitores da zona urbana e rural de Campina Grande. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, mostrando que naquele confronto, só com os 3 nomes, Bruno Cunha Lima, Inácio Falcão e Daniela Ribeiro, há um empate técnico geral, porque são 4 pontos percentuais para mais ou para menos a margem de erro. Agora, Petrônio Torres, na espontânea também, Albemar, mesma coisa. Agora, Petrônio, olha aqui, Petrônio, olha o dado terrível para o prefeito Bruno Cunha Lima. 52,8% dos eleitores consultados em Campina Grande, Petrônio,
reprovam a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. 39,4% aprovam, 7% não souberam responder. O Instituto Opinião também perguntou sobre a avaliação e apenas 5 petrônios, 5,2%, acreditam ou creditaram a gestão de Bruno Cunha Lima como ótima. 14%, 14,6% dos entrevistados disseram como a forma do prefeito Bruno conduz a Campina é ruim e 26,1% disseram que a gestão de Bruno Cunha Lima é péssima em Campina Grande. É possível, como diz Josival Pereira, meu amigo, meu irmão, reverter esse quadro, Pepa? Tem. Tudo é possível, né, Fábio? Nada é impossível nessa vida. Nada é impossível. Agora, é muito difícil. O Bruno perde para o índice de rejeição feio mesmo. Pois é. Rapaz, que situação, né, cara? Que situação. Rapaz, eu conheci, cadê aquela dinheirama toda pra fazer obra? Eu não chegou, não. Eu conheci Bruno quando era deputado estadual. Almocei com o Bruno lá em Pedro do Galete, lembra? Lá na saída de Bahia ali. Sim. Rapaz, fiquei encantado, um jovem promissor, cheio de ideias novas, tal, vá. Bicho, Bruno tá um novo velho, cara. Era um excelente deputado mesmo. O Albemar tá lembrando, era um bom deputado. É, mas assim, meu irmão, quando chegou na hora de ser executivo, de ser o dono da caneta, né, o dono da tinta, com a chave do cofre... Bicho, o cara que não paga o piso dos professores, cara, o piso nacional dos professores. Como é que ele quer dar exemplo, rapaz? Uma profissão onde, lá no Japão, por exemplo, é a única pessoa para que o imperador se curva é para um professor. Pô, Pepe, a forma como demitiu os prestadores de serviço, né, os comissionados, né? 9 mil pessoas, cara, deu uma lapada só. Ele veio descobrir que estava tudo errado, com mais de 3 anos de gestão. Pepa, tu sabe quanto é o confronto direto, só entre Bruno e Romero? É 30 e lá vai nós. 54,3 a 22. Não, é por isso. Romero, se for candidato, vai ser por aclamação, meu irmão. Agora. Vai ser por aclamação. Agora. Mais do que nunca, a pesquisa Opinião mostra, retrato de hoje, mais do que nunca, que Bruno precisa de Romero, certo? Sim. Romero não aguenta, não suporta, não quer ouvir falar da aliança do Grupo Cunha Lima com o veneziano Vital do Rego. A pergunta que não quer calar: Vené pode sobrar na curva? Caso Bruno vá lá rastejar: Romero, eu preciso de tu. Romero, eu quero tu. E o Romero vai dizer: meu irmão, com esse cabeludo aí, que tá cabeludo, né? O veneziano tá cabeludo. Com esse aí não dá não. E aí? Vené corre o risco de sobrar na curva? Porque é o seguinte, Petrônio, os números mostram que a oposição tem um caminho. A oposição tem um caminho. Quando junta só esses dois personagens, por exemplo, Inácio Falcão e a senadora Daniela, só esses dois já empatam com o Bruno Cunha Lima. E diante da rejeição de Bruno, que é terrível, será que o eleitor de Romero vai querer votar de novo em Bruno? Se ele tá rejeitando, se tá dizendo que a gestão tá ruim? Eu tô vendo a hora o Bruno fazer igual o presidente da Argentina. Botar um secretário pra disputar. Será? Rapaz, porque tá feio, cara. Tá feio, Fábio. Tá feio. Sabe? Ele não vai fazer isso com o veneziano, porque o veneziano é o padrinho dele. Será? Os poucos volumes dos empréstimos que a prefeitura solicitou, a banco, a entidade internacional, estão saindo porque veneziano é forte em Brasília. E Romero? Aí, Romero... Quem tem voto tá mostrando aqui. Então, Bruno tá na seguinte situação: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele trair veneziano é pior ainda. Se ele for inventar de trocar Romero pro veneziano, pior ainda. Por que, Pepa? Porque o povo vai ver, o povo não é besta não, Fábio. Mas e o povo de Romero? O povo de Romero diz: Romero, beleza, mas nesse rapaz eu não voto mais não. Não voto não. Voto em você. Bom, Agora também outra coisa. Romero, pelo que ele tá fazendo, como ele tá agindo, eu creio que Romero tem caráter.
Não estou dizendo que se ele for voltar para Bruno, ele é mau caráter, não. Mas a aliança que ele está construindo com a oposição em Campina Grande, meu irmão, você viu as fotos que circularam do casamento da filha do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, na última sexta em Campina. Foi aqui, não foi? Foi aqui, não foi? Ele com o João, pronto, o secretário João. Pronto, todo mundo rindo. O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, disse repetidas vezes que o Romero será candidato a prefeito pela oposição. Enfim, duas constatações. A situação de Bruno está na UTI, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de gestão extremamente reprovada, né? Os números são pífios. Eu diria que está na UTI e em coma. E a oposição também precisa fazer sua parte. Não dá para ficar esperando só por Romero. Senadora Daniela, Inácio Falcão, João Oliveira, doutor Johnny, presidente da Assembleia Adriano Galdino, enfim, doutor Damião. A oposição em Campina Grande, diante desses números, minha querida amiga doutora Socorro Gadelha, grande secretária de habitação da capital, diante desses números, a oposição tem que começar a traçar estratégias. E, aparentemente, já parte bem, Petrônio. Repito, impressiona, Ju. Deputado Inácio, a senadora Daniela, como levou o Petrônio, sequer disse que é pré-candidata a prefeita de Campina Grande, quando juntam os dois, empatam com o Bruno Cunha Lima. Traga suas impressões. Isso há pouco tempo. Você tá tomando café? Um cafezinho aqui pra ver se acordo mais. Dormi pouco essa noite. Tá no chá, misericórdia. No chá, quando ele toma um chá, fica complicado. Chá preto. Olha, mas essa avaliação, considerando tudo que vocês já falaram, né? Essa situação de Bruno Cunha Lima, a gente precisa reforçar que é o primeiro mandato dele, ele não está indicando ninguém, ele está tentando a reeleição. E a gente percebe o comportamento do eleitor brasileiro, sobretudo do eleitor nordestino, que há uma ascensão nos últimos anos de taxas de sucesso em reeleição. A última eleição, em 2020, que Bruno Cunha Lima foi eleito, foi a maior taxa de sucesso de reeleição entre os prefeitos de todo o Brasil. Mais de 60% dos prefeitos que decidiram se candidatar à reeleição conseguiram lograr êxito. Você quer dizer o quê? Que BCL pode seguir os passos do Capitão Messias? Exatamente. É muito estranho perceber, assim como o prefeito para presidente da República, é muito difícil a gente não ter um presidente que se reeleja. Desde 2014, essas taxas vêm em plena ascensão. Os prefeitos conseguem, mandato a mandato, se reelegerem. Então, a percepção do público campinense, da população campinense, sobre o mandato de Bruno Cunha Lima, realmente é trágica, sobretudo considerando que esse é o primeiro mandato de Bruno Cunha Lima. E ele tem todo esse contexto, vem de uma família tradicional, é um jovem, tem, assim, como o Petrônio falou, supostamente ideias renovadoras, né? Ideias inovadoras, e aí a gente vê essa lastimável situação de Campina Grande. Muito bem, Juliana. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Messias Esporte, lá em Soledade, tá dizendo, Romero bate tudinho. Pelo menos os números estão mostrando isso, é verdade, viu, meu amigo Messias? Um abraço para você, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Pepa, a doutora Socorro Gadelha me mandou para mim aqui a relação dos projetos selecionados pelo governo Lula para a cidade de João Pessoa na área da habitação. E atenção, terreno nas Três Lagoas, residencial Rio Jaguaribe, no Jardim Veneza, serão 240 unidades. Lá na Proceva, sabe onde é a Proceva ali, né? Do Centro Histórico, Petrônio? Sim. Residencial Rio Sanhauá, no Varadouro, 120 unidades. No Alto do Mateus, residencial Rio Paraíba, 128 unidades. Na comunidade do S, residencial do S, ali na rua Ayrton Senna, no Roger, 200 unidades. No prédio das Nações Unidas, Petrônio, residencial Nações Unidas, no centro, 41 unidades. E também outra unidade da comunidade do S, residencial do S, 2, também no Roger, 64 unidades. Foram essas os projetos selecionados pelo governo do presidente Lula. Tem também aqui ainda projetos selecionados diretamente com as construtoras. Tem um residencial Jardim dos Coqueiros 2, em Gramame, 200 unidades. No Alto do Mateus, residencial Alto do Mateus 2, na Ilha do Bispo, 200 unidades.
Residencial Vida Bela 1, no Cuiá, 288 unidades. E Residencial IP Amarelo, em Mumbaba, 288 unidades. É o projeto Minha Casa Minha Vida, graças a meu bom pai, sendo restabelecido agora pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, Pepa Torres. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Armando Marinho, diretor do DR, me mandou imagens aqui da obra do viaduto do bairro das Indústrias, Petrônio Torres. Sabia dessa, Pepa? Já começou? Já começou, vou disponibilizar as fotos, as imagens para a Isabela Vilante, pra gente mostrar, Pepa, que aquela obra começou, Pepa Torres. Obra importante do governador João Azevedo. Vou mandar ainda as fotos para a Bela. Enquanto isso, Fabernardo, tem uma notícia de utilidade pública muito importante para as pessoas que têm familiares que estão dentro do espectro autista ou têm outros transtornos aí de estabilização sensorial, como se chama cientificamente. Foi sancionada a lei que obriga estabelecimentos públicos e privados, que são destinados ao grande público, a instalar e manter uma sala de estabilização sensorial para pessoas neurodivergentes que possuam transtorno do espectro autista, o TDAH e outros transtornos desse processamento sensorial. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa e de proposição do presidente da Casa, Adriano Galdino. A lei determina que tal sala, a sala de estabilização sensorial, deve ser instalada em ambientes como shoppings, teatros, aeroportos, estádios de futebol e espaços que possuem área bruta locável igual ou superior a 25 mil metros quadrados. Rapaz, o prefeito Vitor Hugo deu uma cacetada no governador João Azevedo. O que foi que ele fez? Deu uma cipuada no governador. Ele que um dia desse estava pedindo perdão, não foi? O que foi que ele fez dessa vez? É o seguinte, o governo do estado entregou 27 ambulâncias. A Paraíba tem 223 municípios. Governo federal. O governo federal. O governo do estado fez a entrega, tal, aquela coisa toda. Ele foi no Instagram, detonou o governador, porque Cabedelo não recebeu nenhuma. Ele botou assim, perseguição com Cabedelo. 27 ambulâncias entregues a vários municípios. Cabedelo, bota em interrogação, 0. Aí ele escreve, uma vergonha e covardia desse desgoverno do estado com a cidade de Cabedelo. Vamos inaugurar um hospital novo agora porque não recebemos nenhuma ambulância nova. Um absurdo que vem acontecendo com Cabedelo. Alguém de Cabedelo ainda vota no candidato desse governo? Agora eu lhe pergunto, o prefeito Vitor Hugo, o senhor votou em veneziano para governador da Paraíba. Isso. Venezuela é um dos homens mais fortes hoje com Lula. Porque acho que assim, a ministra vê, é o governo federal que tá trazendo essas ambulâncias, não é o governo do estado. Agora ele quis atingir Ricardo Barbosa. Briga com o Ricardo Barbosa, porque na verdade, prefeito Vitor Hugo, é o governo federal. A ministra esteve aqui ontem. Isso. Eu até critiquei aqui, lembra? Foi. Se a ministra veio pra cá para entregar 25 ambulâncias, a gente quer mais. Então o ataque dele aí, eu acho que tá no Não, mas o engraçado de tudo é que ele faz as bobagens, escreve besteira, aí depois vem pedir perdão, né? Aí fica difícil, né, prefeito Vitor Hugo, desse jeito. E atenção, Paraíba! Eu disse atenção, Paraíba! A defesa do padre Egídio de Carvalho, preso há uma semana por suspeita de desvios milionários no Hospital Padre Zé, em João Pessoa, acaba de entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A defesa de padre Egídio acabou de protocolar um pedido de habeas corpus com o objetivo de livrar o padre Egídio da prisão preventiva. Ainda não há relator definido. Informação de agora, exclusiva do blog do nosso companheiro de Rádio Pop, o Alisson Bezerra. Pepa, será que o STJ vai colocar padre Egídio
pra cumprir prisão domiciliar, Pepa Torres? Não sei, Fábio. Acho que sim. Não sei. Acho que sim. Porque geralmente, não é regra, mas geralmente as Supremas Cortes, elas acompanham o que determinam os tribunais de justiça dos estados. Geralmente. Mas, é aquele velho ditado, cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vem. E bumbum de menino. E bumbum de menino, né, Pepa? Ninguém sabe o que vai. Eu quero botar o ouvinte pra falar, mas antes, Bela, mostra aí, Bela. Pepa, você não tá acreditando. Olha aí que doutor Armando Marinho mandou pra ele. Pode ir botando foto, botando vídeo que a gente vai narrando. Pepa Torres, doutor Armando Marinho, diretor de obras do DR, acabou de me mandar, Pepa. Acabou de me mandar. Obra do viaduto do bairro das Indústrias. Obra que o governo do estado, o governador João Azevedo, tinha anunciado. Fez licitação e a obra começou, Pepa. Quem está nos acompanhando nas nossas lives no YouTube e no Facebook, corre para lá para ver agora máquinas trabalhando na obra do viaduto do bairro das Indústrias. DR em cima do lance. Começou com a cravação da estaca metálica e a gente vai acompanhar. São 10 blocos de estacas. Doutor Armando Marinho está dizendo assim, profundidade de 25 metros, essas estacas. E a obra, para quem não acreditava, Petrônio Torres, obra que vai resolver aquele gargalo ali no bairro das Indústrias. Você que trabalhou até um dia desse no Jornal União, eu que trabalhei a minha vida, parte da minha vida no início profissional no Jornal União, a gente sabia como era complicado essa região do Petrônio. E o governo do estado começa essa obra do DR. Parabéns a toda a equipe do doutor Armando Marinho. Agora vai! Agora vai, já foi. Já foi? Começou. Quem tá acompanhando a gente tá vendo que tem trabalhadores. Eu só chamo de trator. Volta nome, né? Meu amigo. Bombril, Xerox. Enfim, doutor Armando, olha, quem tá acompanhando nossas imagens, vídeo, fotos, agradecer ao doutor Armando Marinho, diretor de obras do DR. Ele disse a gente, Fabão, quando começar eu mando as imagens pra você. Tá uma retroescavadeira. Retroescavadeira, tá aí. Obras do viaduto do bairro das Indústrias iniciada. Bela, 13h15, vamos uma rodada de ouvinte? Ju, o povo quer saber como é que vai concorrer a um par de ingresso. Olha, meu nível de dificuldade é maior, viu? Tem que provar que é fã. E todas as vezes que a gente tentou aqui, deu certo. Eu ia sugerir aquele modelo antigo que a gente sempre coloca Petrônio para cantar uma parte do início da música e o ouvinte termina. Só que o Petrônio já admitiu aqui que não é lá grandes fãs, não sabe exatamente as letras. Eu não sei, então me ajuda. Vou articular aqui com o Petrônio se ele vai cantar, se ele não vai, como é que vai ser. Porque tem que provar que é fã de Folhas, Renato e seus Blue Caps, Trap Dance. Eu posso dar uma sugestão? Só quem ligar quando ganha. A gente liberar, vai ser o primeiro. O primeiro ou a primeira. Quando a gente disser, tá valendo, o primeiro que cantar uma música de um dos três. Um trecho de uma música. Pronto, arrasou. Se for de Folhas, eu canto. Pode ser enrolation, Eu sou ruim em inglês. Mas tu conhece Menina Linda, como é? Ah, deixa essa boneca, faça-me o favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. Dá tempo pesquisar no Google. Olha aí, dá tempo pesquisar no Google. Eu cantaria só essa aqui. Solta aqui, Bela. Eu cantaria só essa aqui, ó. Só sei cantar essa aqui. Eu só sabia essa. Essa é de Folha. Ele sabe. Não, peraí. É sério que ele tá dizendo que sabe cantar essa em inglês? É isso mesmo que ele tá dizendo, Petrônio? Canta em inglês? Canta em inglês? Vamos pros ouvintes. Vamos pros ouvintes que é melhor? É melhor pros ouvintes. Então, daqui a pouco, você que é fã de Folhas, Trap Dance e Renato e seus Blue Caps. Daqui a pouco, o primeiro ou a primeira que eu ligar, a gente vai dar o sinal. Bela vai liberar o 21788989, que é o telefone aqui da Rádio Pop. Daqui a pouco, o primeiro ou a primeira que ligar e cantar um trecho de uma música de um dos três, de Folhas e Renato e de Trap Dance, vai... Não é agora não, não é agora já tá ligando. Não é agora não, meu povo, daqui a pouco. Vamos primeiro ouvir aqui os nossos primeiros ouvintes nas interações.
Meu amigo Arthur de Nova Mangabeira tá rindo à toa. O Megão tá chegando, Arthur. Boa tarde, meu irmão. Sextou no F5 e sextou para todos que estão ouvindo o F5 na rádio 89.3 Rádio Pop. Fabão, estão deixando o Mengão chegar, hein? Quando o Mengão chega, ninguém segura. Dá-lhe, Mengão! Dá-lhe, Mengão. Arthur é o malvadão. Estão deixando o malvadão chegar, viu, meu amigo Arthur? Mais um ouvinte belo aqui no F5, 8809-8989. Manda tua mensagem de áudio, manda tua mensagem de texto. Interage conosco no YouTube e no Facebook. F5 Online. Daqui a pouco o Ju dá um F5 na turma que está nos acompanhando nas nossas lives. Mais um ouvinte belo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Fábio Augusto, Petônio Torres. Esse prefeito Bruno Cunha Lima não consegue chamar nem os aprovados do concurso que ele fez na prefeitura e a lei que ele fez também, que tem que chamar os aprovados, ele não consegue nem fazer isso. Imagina ser gestor de uma prefeitura. É péssimo ele, a gestão é muito fraca, esse Bruno Cunha Lima. Valeu, meu amigo. Tá difícil a situação de Bruno, viu, Bela Vilante? No Cabinho Bela agora. Alô, boa tarde. Boa tarde a Pepa, a Petrônia aí. Aqui é André Nascimento Pedojão, passando aqui para o pessoal ter muita atenção nesse final de semana. A questão de atropelamento a ciclista. Ontem à noite, um integrante do grupo Titiabec foi atropelado por um rapaz que estava embriagado. Então vamos ficar de alerta, gente. Sábado e domingo e agora essa época de festa agora, fim de ano. Muita gente bebendo e dirigindo. Valeu, obrigado. Valeu, Pedal Jampa, provisente da Cajepa Marcos e Vinícius, tá dizendo. Fabão, diga a Pepa aí que tá combinado. Dia que me chamar, eu vou dar entrevista aí, viu? Combinar, viu, Pepa? Próxima semana, viu, presidente? Vamos Prepara combinar. a garganta. Estamos organizando aqui um monte de gente, né? Pra gente dar fazer o fechamento do ano. Mais um ouvinte, Bela. Alô, boa tarde. No Blue agora. Rapaz, longe de mim querer descredibilizar a instituição da Polícia Federal, que é uma instituição muito séria, né? Mas, assim, as últimas 2 operações foram contra adversários diretos de Bruno Cunha Lima, em Campina Grande, né? E a gente lembra que a indicação da Superintendência da Polícia Federal aqui na Paraíba foi indicação de veneziano, né? Eu creio que seja mera coincidência, né? Espero que seja mera coincidência. Mas, assim, é o que se comenta, que está sendo comentado aqui na cidade, né? Repete de novo. Vou repetir a mensagem aqui, porque... Vou repetir. Lucas Tavares de Campina Grande. Solta aí, Bela. Rapaz, longe de mim querer descredibilizar a instituição da Polícia Federal, que é uma instituição muito séria, né? Mas, assim, as últimas 2 operações foram contra adversários diretos de Bruno Cunha Lima, em Campina Grande, né? E a gente lembra que a indicação da Superintendência da Polícia Federal aqui na Paraíba foi indicação de veneziano, né? Eu creio que seja mera coincidência, né? Espero que seja mera coincidência. Mas, assim, é o que se comenta, que está sendo comentado aqui na cidade, né? Em sendo verdade, seria um verdadeiro fogo amigo. Como eu não acredito em interferência na Polícia Federal, Pepa, acho que é mera coincidência, né? Enfim. Mas o povo tá de Não, olho. mas eu não acredito. Não acredito em interferência na PF. Pra eu não passar batido da galera que tá aqui no YouTube com a gente desde cedo, ó, tem vários comentários. Inclusive tem aqui Edivan Teté Duarte de Sá. Ainda não tinha Alô, comentado. Edivan Teté, aquele abraço. Dizendo, o Petrônio não é retroescavadeira, não. É uma máquina de bate-estaca, viu? Ai, beleza. Olha aí, olha aí. Como é o nome? Edivan Teté Não, Duarte de Sá. o nome da máquina? Bate-estaca. Só me lembrei do ministro Marcelo Queiroga, que disse palavrões. Bate-cu? Não, tá bom, repita não. Aliás, a ministra Nízia Andrade deu uma resposta ontem, viu? Aqui em João Pessoa. Disse, esse camarada não fez nada. Ó, Arthur Nova Mangabeira também chega logo cedo, aí botou aqui uma hashtag, estão deixando a gente sonhar, Fabão. Alanberg Souza, Maria do Socorro, tem que colocar ônibus pra ir pra essa praia, olha aí, falando da Praia do Sol. Verdade. É isso aí, verdade, viu, Maria do Socorro? E eu sugeriria também aquele acesso por Mussumago, dá uma largada ali, é bem estreitinho. A ideia é essa, né? Não sei como é que vão duplicar, estão falando em duplicar aqui. Eu só tem não sei que como desapropriar, é certamente, algumas moradias, porque é muito estreito ali, mas é uma ótima iniciativa. Maria da
da Conceição em Solidade. Josenildo Firmino dizendo, boa tarde, F5. Fabão, os iluministros do STF estão com raivinha porque passou a PEC 08 de 2021, que limita as atuações deles. Um deles, aí está confuso, que lembrou que o STF foi que liberou Lula para ser presidente. E aí, Fabão? Está um pouco sem vírgulas, mas deu para entender a sua Firmino, sua manifestação. É o mesmo STF, Firmino, que proibiu Lula de ser ministro de Dilma. O problema é que nesse país é assim, o cara quando tem uma posição toma contrária a mim, eu critico. Quando é favorável a mim, eu confesso que eu não tenho conhecimento técnico jurídico para avaliar essa queda de braço entre o Congresso, sobretudo o Senado Federal, e o STF. Não tenho. Eu seria mentiroso se eu dissesse. Porque eu vejo muito bom advogado dizendo que o Senado está certo, aí muitos bons advogados dizendo que é inconstitucional, e agora a parada está na mão de Arthur Lira. Vamos ver o que é que a Câmara vai decidir. Só para contextualizar o ouvinte que não está a par do que está acontecendo, está tramitando, foi aprovado, na verdade, no Senado, um projeto de emenda à Constituição, ou seja, para mudar a nossa Constituição brasileira, que vai limitar, não são todas as decisões, mas restringir a decisão monocrática em algumas situações dos ministros do STF. Por um lado, a gente pode avaliar que, sim, é válida a discussão, é válido o debate, a gente pode questionar se há excessos ou se há muita força por parte do STF, sobretudo quando uma só pessoa decide, mas a gente precisa ponderar que há, nos últimos anos, uma quebra de braço entre os poderes legislativo e judiciário e que um visa desqualificar o outro, diminuir o outro, fazer com que o outro tenha sua atuação questionada, e aí a gente vai por um caminho perigoso. A gente tem que avaliar tudo com clareza, com sanidade e sabendo se informar de fato o que vai acontecer. Não é simplesmente dizer, o STF está fazendo tudo, o STF está querendo mandar no país, é uma ditadura do judiciário, como muitos têm falado isso. A gente precisa se inteirar do que está acontecendo para poder opinar com responsabilidade. Eu só acho o seguinte, velho, tem que seguir a Constituição. Tem que seguir a Constituição. Não dá pra você estar toda hora com emenda à Constituição só porque teve foi contrariado. Tem que seguir o que está na Constituição. Repito, não vou opinar porque eu não tenho conhecimento técnico, jurídico para opinar nessa queda de braço. E volto a dizer, o Senado aprovou, inclusive com o voto pessoal do líder do governo, o senador Jacques Wagner, da Bahia. Tá uma confusão danada sobre esse assunto. E agora a parada vai para a Câmara dos Deputados e quem vai definir como as coisas vão tramitar. O STF ainda pode bloquear, viu? E o que vai acontecer? Sim, certamente. Eu não tenho dúvida que alguém vai recorrer e o STF vai dizer que é inconstitucional. E aí a briga tá feia. Mais ouvinte aqui, Bela. 8809-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos e todas do F5. Mas, rapaz, que apagão é esse no Botafogo, hein? Não é inexplicável. Nem tá funcionando zaga, nem tá funcionando volante, nem tá funcionando meio campo, nem meia, nem atacante, nem lateral, nem zagueiro. Não tá funcionando nada. E cada vez que chega um técnico novo, parece que se torna pior. O time não tá fazendo nada, erra em todo canto, perde a bola, parece que nunca jogaram junto, é tudo perna de pau. Parece que estão até sem receber, porque tá uma coisa inexplicável. Quero saber o que está acontecendo de verdade, porque tá inexplicável. O técnico vendo que o time não tá fazendo nada, não muda, não bota sangue novo. Os caras entram em campo, não dá 10 minutos, passaram 2 semanas sem jogar. Os cabas estão parecendo uma panela de pressão, todos se tremendo. Ô, cansaço da molesta. O que é isso, hein? Tá acontecendo, tá inexplicável, inexplicável. Tá faltando um din-din por lá, Pepa Torres? Não, até porque o Botafogo é propriedade hoje da SAF, né? A SAF de John Tex, o bilionário americano. Dinheiro lá não é problema, não. O problema é que o time perdeu confiança. E quando perde a confiança, Juju, vou dizer a você, no futebol é assim. Em todo canto, né? É, todo canto. Em casa também, né? Perdeu a confiança. Acabou-se. Tchau. Só lembrança de Bartol Galeno.
Tem mais ouvinte aí, Fábio Deixa eu dar Bernardo? uma notícia bacana em relação ao Belo. Na verdade, as jogadoras, né? As mulheres do Belo. Hoje à tarde... As belas do Belo. As belas do Belo. Hoje às 16 horas, as belinhas vão até a penitenciária Júlia Maranhão para disputar um jogo especial, o Jogo da Esperança. É um momento de futebol e reflexão junto às detentas. Uma mensagem de incentivo à prática de atividade física e a possibilidade de pensar em dias melhores e falar de esperança. Nossa amiga e diretora, ouvinte, né? Ouvinte assídua do F5, Cíntia Almeida, mandou o convite. Eu não sei, sim, Cíntia, manda pra gente se esse jogo é aberto, quem é que pode acompanhar, se há a possibilidade de alguém que queira ir, se vai ter transmissão. Mas é muito bacana a iniciativa. As Belas do Belo, hoje às 16 horas, vão jogar contra o time das detentas da penitenciária Júlia Maranhão. Uma ação de inclusão bem bacana. Show de bola. Muito Parabéns, bom. Cíntia. Mais um ouvinte Bela, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres e Isa Vilante. Escute, eu acabei de passar por lá, viu? Pela essa obra lá do viaduto da saída do bairro das Indústrias. E realmente tem um batistaca lá com toda a moléstia lá, viu? Valeu, meu querido Roberto Popó, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, saber que a obra tá rolando. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu, meu amigo, que show hoje, hein, no Cabo Branco. Esse show hoje, meu amigo, vai aumentar a venda de Tadalafila em 1000% nas farmácias da capital, viu? Vai ser a Black Friday da Tadalafila. E outra, rapaz, bom, avisa aí meu amigo Petrônio Torres que o Fluminense já fechou a padaria do Flamengo. Esses 2 pontos que faltam tá na casa de Ione Gonzalez. Ele, quando fez aquele gol, ele se agarrou com esses 2 pontos aí que faltam pro Flamengo e tá dormindo até hoje com a Libertadores e esses 2 pontos. Acabou o sonho, Petrônio. Ione Gonzalez já fechou a padaria do Flamengo. Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Tem calma, Rafael Tadalafila. Ô, Tadala, Rafa Tadala. Rafa Tadala. Quem morre de véspera é peru. É peru. Tadala. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a Fábio Augusto, que tem informações agora desses investimentos anunciados há pouco pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. FA, nos conte tudo e não esconda nada, Fábio. Fala, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Juliana Carneiro, todos os amigos do F5. Olha só, Fábio, infelizmente, desta vez não vou trazer mais informações, a não ser repassar as mesmas que eu já repassei naquela primeira entrada. Ou seja, uma programação que foi programada, de fato, né, para a gente ir, a gente acompanhar uma comitiva do prefeito Cícero Lucena, juntamente com o governador João Azevedo, pelas obras, que as obras já estão em início, viu? Ou seja, já estão sendo tocadas as obras aqui da Orla Sul, ou seja, esse projeto que vai transformar essa área aqui da nossa capital, no bairro do Valentina Figueiredo, da Praia do Sol e na Praia da Barra de Gramame, mais precisamente. Ou seja, essa comitiva que veio para acompanhar o governador realmente foi de fato, uma desorganização total, certo? Tinha na faixa, sem exagero nenhum, mais uns 200 automóveis, uns 200 carros, umas 10 vans. Ou seja, foi uma confusão grande que, infelizmente, a van da imprensa não teve como chegar juntamente com o prefeito e o governador João Azevedo lá na obra, lá no início da obra, que foi lá na praia da Barra de Gramame. E ficamos no meio do caminho. Então eu estou passando mais para fazer esse registro aqui e dizer que realmente as obras já tiveram início, né? Uma obra em torno de 40 milhões de reais. Nessa primeira etapa serão destinados 28 milhões de reais para a construção de pavimentação, de calçadinha, de lâmpadas em LED, ou seja, uma obra que realmente vai transformar essa área aqui da capital, uma área que sempre foi esquecida pelo poder público, que é a área da Praia do Sol, da Praia da Barra de Gramame, ou seja, então é isso. E, infelizmente, não tenho mais detalhes, porque a gente ficou de entrar e ter esse contato com o prefeito e o governador João Azevedo e não conseguimos chegar lá nele. Quando a van se aproximou lá do local, lá do final onde eles estavam, na praia da Barra de Gramame, ambos já estavam em seus carros
para voltar. Ou seja, houve esse desencontro e infelizmente a gente não pôde conversar com ambos. FA. Petrone. FA. Fábio Augusto? Ouvindo. Esquente não. Pega agora a doutora Thaís, pega o carro, rumo ali para Curió. Daqui a pouco Edson Pessoa já tá por lá. Está lá. Vai logo abrindo os trabalhos, que daqui a pouco a equipe toda chega por lá, viu? Reserve nossa mesa do lado de fora. Ouviu? Tô ouvindo. E peça pra a cuidadora levar a Malu também, pra você de 5 horas querer ir pra casa não dá certo não, tá bom? Fábio Augusto, parabéns, meu irmão. Daqui a pouco a gente se encontra aí, viu, Fábio Augusto? Esperando você, irmão. Beleza, Fábio Augusto. Começa lá os trabalhos. São 13 horas e 33 minutos. Nosso entrevistado Júnior Pires do Procon já chegou por aqui. Deixa eu só trazer uma mensagem que o nosso ouvinte Charles mandou, dizendo o seguinte: as recentes ditaduras extremistas de esquerda ou de direita atacam primeiro a Suprema Corte para exatamente não ter amarras. Vide Venezuela, vide Hungria, verdade. Tudo começa pela Suprema Corte. E depois a coisa vai se espalhando, meu amigo Jackson Vasconcelos. Ju, vamos fazer o seguinte para organizar a casa. A gente vai falar sobre Black Friday. Começou hoje. O Pepa já tá com 3.500 separados para gastar na Black Friday. Em um cartão. Fora o outro, né? Isso. Mas a gente vai saber Explique direitinho. do secretário executivo do Procon, Júnior Pires, qual o cuidado ou quais os cuidados que a gente tem que ter. E eu vou prender a atenção do nosso ouvinte. Sorteio do par de ingressos só no final do programa. Fica atento, porque a gente vai liberar já o telefone 217889 89 para o nosso ouvinte poder participar e vai ter que cantar uma música de quem, Ju? De uma das atrações, viu? Trepdantes, ou Renato e seus Blue Caps, ou Folhas. Você sugeriu que a galera cantasse o inglês maravilhoso que você cantou há pouco, dos Folhas. Sim. Uma dicção maravilhosa, muito boa, inclusive. Já sabe que eu recortei esse trecho pra soltar na nossa rede social. Já sei qual profissão o Fábio Bernardo vai exercer quando deixar o jornalismo. Qual o quê? Professor de inglês. Professor de inglês. Ó, mas com certeza. Bota aqui no cabinho essa que a Bema mandou aqui, ó. Bota no cabinho, Bela. Essa é bacana, né? Daqui a pouco, após... Canta um pouquinho, Fábio. Tá bom, já deu. O mico já foi. Após o intervalo comercial, a gente começa a entrevista com o secretário do Procon e no meio a gente vai fazer o sorteio. Preste atenção, fica aí, pronto. Quando eu disser, Bela, libera o 21789 vai ter que ligar e vai ter que cantar um trecho de uma música de Folhas, de Renato ou de Trepdantes. O intervalo, Bela, aquele curtinho, viu? Curtinho, rapidinho, a gente volta já. Programa F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia, prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nanisalt, acessório e estética automotiva, agora em João Pessoa. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Vesp Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nani Salt, acessório e estética automotiva. Agora em João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Fábio Augusto. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 14h38. Meu amigo Nelson Soares, um abraço. Parabéns, Nelson. Fabão, parabéns. Conhece Nelson Soares, né? Não. Nelson Soares, rapaz, colunista esportiva, filho de Bento Soares. Ah, rapaz. tá, conheço, lembrei agora. Liguei a pessoa o nome. Fabão, parabéns. Parabéns, como sempre, pelo programa e também em relação ao comentário da Ju, em relação à queda de braço entre o Poder Legislativo brasileiro e o STF, que não pode desviar do caminho democrático com independência entre os poderes. Abraço também para o Petrônio, sempre na escuta, meu amigo, filho do Galo Velho. Verdade, meu amigo Nelson Soares, filho do grande Bento Soares. Pepa, tem um bocado de gente perguntando onde é o Curió. É fácil demais, minha gente. Lá no Curió não tem Black Friday, não, vou logo avisando. Não, mas tem, a tabela lá é boa. É fácil demais, vai lá no Google Maps, bota Recanto do Curió que vai chegar. Pronto, passou na frente do CHM. Sim. Trauminha. CHM. Como quem vai Trauminha Cidade Verde ali, mexe Isso, pega a esquerda e vai-se embora, chega lá. Daqui a pouco, quem quiser conhecer Juliana Carneiro ao vivo, em cores, Isabela Vilante. Por que, Bela? Tá batendo pino, Bela? Eu não acredito. Ela vai, você castrá-la. Suco verde 0800, tu não quer. Ei, tu não quer suco verde 0800. Ei, tá vendo? Era pra ter feito igual a mim, ó. Que tô aqui, ó, em ponto de bala. Eita, chega de água na boca. Um parêntese rápido. Alguém tem notícia da minha feijoada que ganhei no bolão? Lá na feijoada, lá nas fotos. Doutor Fábio. Fábio da feijoada. Viu? 13h40, vamos falar sobre Black Friday. Nós estamos aqui recebendo o advogado Júnior Pires, ele é o secretário executivo do PROCON de João Pessoa. Pepa Torres, você que tá aí com 3.500 no cartão, mais 5.500 no outro para estourar hoje da Black Friday. A primeira pergunta é sua, Pepa. Ok, Fabão, ok. Boa tarde, Júnior. Bem-vindo mais uma vez aqui ao F5. A gente estava conversando aqui, papeando, e já tem uma operação desde logo as primeiras horas da manhã em curso, mas já tem muita denúncia, não é isso? Boa tarde, bem-vindo à Pop FM. Aparelho pela escuta, Júnior. Boa tarde, Petrônio, Juliana, Fabão, Isabela e a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. É isso, Petrônio. Nós estamos desde as primeiras horas da manhã, né, em operação, em parceria com o Ministério Público Estadual e o PROCON Estadual também, justamente para garantir para o consumidor que os seus direitos sejam efetivados, né, que não haja nenhum tipo de fraude, para o consumidor aproveitar realmente a festa do consumo, né, digamos assim. Muita gente aguarda essa data de hoje para aproveitar uma oportunidade, mas a gente está nas ruas. Infelizmente já encontramos algumas irregularidades, né? Até agora nós autuamos 7 estabelecimentos, principalmente por falta de informação para o consumidor. Só no dia de hoje, 7 estabelecimentos? Só na manhã de hoje. Caramba. Até agora foram 7, né? Aqui no comércio de João Pessoa, por falta de informação para o consumidor. Alguns deles não
colocavam o preço antigo, porque a legislação ela obriga que o fornecedor ele deixe claro para o consumidor o preço que era praticado antes da promoção e o preço que está sendo praticado hoje para que o consumidor tenha de forma clara o desconto que está sendo aplicado ali para ele. Então, muitas das lojas não estavam apresentando isso para o consumidor, bem como a gente flagrou algumas lojas também que não estavam disponibilizando a lista desses produtos para que o consumidor saiba quais produtos realmente estão em Black Friday, né? Porque existem lojas que aderem à promoção, mas elas não colocam todos os produtos 100% da loja, né? Colocam só alguns. Isso precisa estar claro para o consumidor, quais os produtos estão na promoção. Infelizmente, a gente flagrou essa prática irregular e no momento do flagra a gente autua, né? Ô Júnior, alguma denúncia já no dia de hoje? O Procon já está... Acabou de dizer. Não, sério, mas alguma coisa que chame de fato a atenção, que a gente sabe que o Procon tem um cuidado de expor os nomes, as marcas. O que é que a gente deve fazer enquanto consumidor nesse primeiro momento, Júnior? Quando tem uma informação, as redes sociais também acabam... Estou aqui, por exemplo, com minha esposa. Eu vou ali numa loja porque está dizendo que está 20% de promoção. Eu disse, calma, não é assim não, tem que pesquisar. O que é que o Procon orienta o consumidor a fazer nesse momento? Deixa eu pegar um gancho, Fábio. O que é que a gente deve fazer, né? Sua pergunta. Eu sei que tem um aplicativo do Procon, eu queria saber se o aplicativo está funcionando, se esse é um caminho. E, além disso, você falou há pouco, em off aqui, que há uma pesquisa já no site do Procon, mostrando os preços de vários itens nas últimas semanas. E aí, com essa tabela de preços, a gente já pode chegar lá e comparar se de fato está tendo algum desconto. Então, juntando essa pergunta de Fábio, o que é que a gente pode fazer? Primeiro passo, fazer essa comparação no site do Procon. E tem aplicativo ou outros caminhos para a gente entrar em contato com o serviço? Isso. Respondendo a pergunta de Fábio com relação às denúncias. Muitas denúncias já hoje pela manhã e a gente está averiguando cada uma delas, né? O consumidor ele pode entrar em contato conosco, aí eu já vou deixar o WhatsApp aqui de bate-ponto para que o consumidor já tenha em mãos, que é o 986650179. Através desse número, o consumidor pode ir lá fazer sua denúncia, que a gente está com toda a equipe na rua para atender. Júnior, repete, por favor, e anota aí. Já, inclusive, chegou aqui pergunta pedindo para repetir o número. É o 986650179. Esse número é o WhatsApp, então o consumidor pode mandar mensagem, foto, vídeo, endereço, enfim, a denúncia, o que ele puder mandar de elemento para embasar essa denúncia é melhor e a gente está pronto para atender. Com relação às pesquisas que Juliana falou, a gente tem essas pesquisas, são 2 pesquisas que a gente divulgou, né? Esses preços eles são coletados entre 1 mês e 2 meses antes da Black Friday, né? São os preços praticados anteriormente à promoção e essas pesquisas estão disponibilizadas no site do Procon. Vou falar devagar também para o consumidor anotar, que é o proconjp.pb.gov.br, e também o aplicativo, que Juliana bem lembrou, é o aplicativo da Prefeitura, é o João Pessoa Conectada. O cidadão ele pode baixar no seu celular, tem lá o botão do Procon. Nesse botão ele vai ter a opção de ver todas as pesquisas, não só essas, mas todas as pesquisas que o Procon faz, disponibiliza lá também. E tem também lá canal de denúncia e reclamação. Então o consumidor pode utilizar o aplicativo ou o WhatsApp também para fazer esse tipo de demanda. E lá a gente tem as pesquisas e também o canal de interação que a gente atende o consumidor também. Ô Júnior, quais os produtos mais procurados? Quais os produtos que são alvos de mais reclamações no Procon nesse período? E mais uma perguntinha. Geralmente as grandes redes, vamos lá, de supermercado, eu falei que o Fabão aqui, a gente estava falando, por exemplo, eu gosto de comprar bebida, um uísque, uma vodka, um vinho, enfim. Geralmente essas empresas elas são fiéis à Black Friday, né? As grandes redes. São? Sim. Elas geralmente aderem, né? A esse tipo de promoção. A gente busca esse mecanismo de pesquisa justamente para orientar o consumidor, mas os produtos mais procurados, né? Você perguntou, geralmente são eletrodomésticos, né? E eletroeletrônicos. Essa pesquisa que a gente faz, ela tem aproximadamente 300 itens. Não chega a 300 não, mas 287, salvo engano. Itens que são justamente esses itens mais
procurados. Aí, dentre eles, aparelho celular, geladeira, fogão, ar-condicionado, TV, geralmente são os mais procurados. Mas tem lá essa lista lá de quase 300 itens que o consumidor vai poder pegar essa lista e conferir. Perfumes, bebidas, roupas. Perfume, bebida também está incluso, né? Esses itens que são mais procurados a gente tem todos na pesquisa. Ô Júnior, E as grandes redes, elas geralmente aderem, né? Aderem sim. Inclusive a gente são alvo também das nossas fiscalizações, né? Até então, acredito que uma grande rede, salvo engano, eu tenho aqui, posso verificar e confirmar, mas uma grande rede foi autuada hoje pela manhã por falta de informação para o consumidor, né? Eles suprimiram a informação justamente desse preço anterior. Né? E tem que ter, Júnior? Tem que ter, obrigatoriamente a legislação. Por exemplo, o café importado de Marte custava R$100 há 3 meses atrás, hoje está custando lá na Black Friday 70. Exatamente, é o que a gente chama o de por, né? De tanto por tanto. Né? Isso é obrigatório. Essa é a informação que tem que constar. Essa informação é obrigatória para o consumidor, porque ele precisa ter lá o parâmetro, né? Para saber se aquele desconto está valendo a pena ou não. Porque senão o fornecedor colocaria lá só o preço de hoje e dizer desconto de 50%. Mas aí quem garante que esse desconto está sendo aplicado? Né? Ô Júnior, até a gente brinca, né? Black Fraud, né? Tem gente que não acredita. Mas pela experiência, pelo acompanhamento do PROCON, de fato, neste período, o consumidor consegue comprar coisas mais em conta. Assim... Ou é tudo muito maquiado? Eu tenho, inclusive, daqui a pouco um exemplo do que eu acompanhei para poder dividir com você e com os nossos ouvintes, inclusive para pedir orientação sua. Mas em relação a isso, tem gente que consegue realmente ter bons descontos? Tem sim, Fabão. Tem bons descontos. O segredo é o consumidor não abrir os braços e sair catando tudo, né? O segredo é você conseguir identificar o que realmente você quer, o seu alvo, né? O que você está precisando, seja um eletroeletrônico, uma viagem que você queira fazer, você focar naquele item e aí partir para a pesquisa. Quando você parte para a pesquisa já com o seu alvo definido, você consegue ali diminuir o seu campo de busca e consegue verificar ali e achar preços bacanas, né? Por exemplo, eu quero comprar um celular, vai ter lá as pesquisas do PROCON disponível, você vai ver lá todo tipo de celular, o celular... já que você já tem... essa pesquisa inclui os preços de hoje, não, né? Não, ela só os anteriores. Só os anteriores, e aí você vai comparar com os preços de hoje, de acordo com os anúncios dos fornecedores. Agora, tem aplicativos que existem, eu posso até citar um, para ficar mais fácil para o consumidor, o Zoom. Tem o Buscapé também, né? O Buscapé também, o consumidor pode baixar no seu celular e conferir com a nossa pesquisa, ou nesses próprios aplicativos, ele já tem uma evolução do preço. Você seleciona o produto lá. Nesses dois aplicativos? Tem aí um gráfico mostrando aí nos últimos 6 meses. Qualquer estabelecimento? Exato. Ele bota a média de preços por todos os estabelecimentos. Então, por exemplo, eu quero comprar, vamos lá, no Pão de Açúcar. Ele vai ter lá, por exemplo, eu quero comprar um uísque 18 anos no Pão de Açúcar. Pronto. Vai ter? Funciona da seguinte forma. Você quer um uísque, qual uísque você toma? Vamos lá. Qualquer um pra gente dar um exemplo. Old de Pá. Meu amigo Fabão gosta. Old de Pá. Eu tô buscando um Old de Pá de 1 litro, certo? Aí você vai selecionar lá no aplicativo Old de Pá 1 litro. Estabelecimentos em João Pessoa. Aí ele vai lhe dar tal. O preço de todos os estabelecimentos e a evolução desse preço. Você seleciona o tempo também lá que você quer. Por exemplo, 3 meses. Ele seleciona os últimos 3 meses a evolução do preço. Se ele subiu, se baixou. Veja, faça o teste aí. Zoom, Pega o Odepar do Pepa, viu, Júnior? Esse aplicativo que o Júnior está falando é o Zoom, não é? No Buscapé, eu nunca testei por região. Vamos fazer o teste agora. O Zoom ou o Buscapé? O Buscapé. Enquanto você testa, se eu contar uma história verídica aqui, a gente está no mês de novembro e houve recente dias atrás um lojão um feirão de automóveis, Black Friday antecipado. Foi. Estava com uma pessoa que se interessou por um carro, o carro lá custava R$86 mil. Só que essa pessoa tinha visto antes que eles estavam vendendo antes por 80. Lá estava vendendo por 86 mil. Já com desconto? Calma, você vai entender, 86 mil. Na propaganda,
eles anunciavam descontos de até R$5.000 e que quem comprasse um carro ganharia um vale compras de R$1.000. Resumindo, esse colega fechou o carro pelos 80, porque tinha visto antes, e o camarada disse que não ia dar os R$1.000 do vale porque só valia se comprasse o carro nos 86. Isso não é lesar não o consumidor? É uma propaganda enganosa de fato isso? É uma publicidade enganosa, sem dúvida nenhuma. Da forma como você relatou aí, é um belo exemplo de fraude. Entendesse, não foi? É um belo exemplo, porque ele tinha um preço mais alto, não é isso? Ele tinha um preço menor, na verdade. Ele tinha um preço de 80 mil, subiu o carro para 86 mil e disse que estava dando um desconto, né? E ainda ofereceu o bônus aí que você citou. Aí disse depois, não, eu não posso... Aí a pessoa comprou o carro e disse, eu não posso dar o bônus não. Não posso dar, porque eu vendi o carro. Não vendi o carro pelo preço. É a famosa safadeza. É fraude, é um crime contra a ordem consumerista. E o consumidor que sofrer esse tipo de lesão, lesividade, ele pode não só buscar o PROCON, mas também buscar a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Que cara de pau. Dá vontade de dizer o nome da loja. E o colega que comprou o carro... Dá vontade de dizer o nome da loja. E o cara que comprou o carro e depois do negócio feito, de pagar, foi atrás do Vale Compra. Eu disse, não posso não, porque o Vale Compra você traz vendido no valor cheio. Eu vendi pelos 80 mil. Achou alguma coisa aí, Ju? Achei. Fiz a mesma pesquisa aqui no Zoom, baixei o aplicativo. Agora é o seguinte, eu pesquisei como vocês quiseram. Wiscott Par, 12 anos. E aí ele mostra que alguns estabelecimentos, só que a maioria deles online, não tem estabelecimentos físicos. Né? Aí ele mostra Magazine Luiza, Amazon e outras lojas, né? Outras americanas, enfim. E já é bacana porque são lojas que vendem, são grandes e-commerces que têm um poder de competitividade grande. Agora, lojas locais, de fato, nesses aplicativos nós não encontramos aqui. Mas é uma grande solução para você... E-commerce é o Pepa querendo tomar hoje. Como é que vai tomar? Então, nessas e-commerces, tanto Magazine Luiza, Americanas, você compra aqui, diz assim, disponível em até 1 hora na loja. É porque você pode pedir para retirada. Você vai buscar. É mais negócio hoje comprar pela internet ou presencialmente, Júnior? Depende, né? Aí vai da pesquisa, justamente. Geralmente, os preços de internet são melhores. Júnior, já cheguei ao caso de estar em loja em João Pessoa e o próprio vendedor, não vamos pedir pela internet. Pela internet que é mais barato. Ocorre. Rapaz, isso é E impressionante. não tem nenhuma ilegalidade nisso, tá? É bom deixar claro isso para o consumidor não achar que está sendo lesado. E é uma forma que as lojas encontraram de não perder clientes pagando uma comissão para o vendedor que está ali. Porque ele ajuda, tem gente que tem dificuldade em acessar. Minha mãe adora visitar ir para o supermercado e loja, mas ela chegando lá tem uma pessoa que atende, tem alguém que orienta como é que vai fazer a compra online e o vendedor da mesma forma ganha uma comissão, ela compra com preço mais justo online e todo mundo sai ganhando. Exato. É bem bacana. A gente já está na reta final, Júnior, a gente vai receber aqui uma ligação do povo cantando para ganhar ingresso daqui a pouquinho. E não é fraude, viu? É real. O primeiro que ligar e cantar, pode. Eu tava vindo pra cá e tava ouvindo vocês cantarem Renato Seus Blue Caps. Você ouviu o inglês de fato cantando folhas? Eu vi. Menino perfeito, não foi o inglês? Maravilhoso. Aí, só pra gente finalizar da minha parte. Da minha parte. Tem um bocado de pergunta ainda. A gente tem se deparado com muitos golpes na internet em relação a Black Fraud ou Black Friday, né, como queiram. Sobretudo em relação ao envio de links pelo WhatsApp. O PROCON atua nesse sentido. Como é que a gente precisa se proteger ou atuar nesse sentido, né? Eu sei que, primeiro de tudo, não clique em qualquer link que você receba, cheque se essa loja existe de verdade, se o site é confiável, se há avaliações em portais como o Reclame Aqui, quais as orientações do PROCON nesse sentido? Todas essas que você falou são grandes orientações, com algumas a mais. Primeiro, o consumidor tentar verificar se essa loja possui um CNPJ, se esse CNPJ está registrado com endereço, né, e buscar informações sobre aquele estabelecimento. Hoje tem sites como o Reclame Aqui, por exemplo, que o consumidor tem acesso gratuitamente, pode pesquisar sobre a reputação da loja, mas se caso o consumidor não ache nada da loja, mas mesmo assim está querendo fazer aquela compra, está tentada a fazer aquela compra, verifica lá se o site
tem um cadeadozinho lá no canto superior esquerdo. Ali onde a gente digita o endereço, tem HTTP, tarará, tarará, o HTT, ali no cantinho tem que ter um cadeadozinho. Se tiver o cadeado, significa que você está navegando num ambiente seguro, que os seus dados não vão ser vazados, enfim. Isso significa que eu vou... essa garantia, hein, Júnior? Essa garantia, na verdade, Anatel, será? A Anatel, Faz junto parte, né? com as empresas que vendem domínio de site, que fazem hospedagem, né? Isso foi um sistema que foi criado já há muito tempo. Qualidade. É um selo de segurança, né? Esse cadeadozinho, ele significa... A Febraban também dá essa garantia no caso dos bancos, né? Muita gente faz transação bancária via site e tal, internet. E quando se tem esse cadeadozinho, significa que é um ambiente seguro. Agora, isso também não significa dizer que você vai comprar e vai receber a sua mercadoria. Isso não está garantindo que a lisura da loja, digamos assim. Está garantindo que você não vai cair numa fraude bancária, por exemplo. Ou que seus dados vão ser vazados. Agora, pode acontecer, até com empresa grande acontece, a gente recebe muita reclamação de gente que está comprando nessas multinacionais e o produto não chega, né? Então pode acontecer isso, mas se acontecer, o Procon também está à disposição do consumidor para ajudar. Inclusive é um direito do consumidor ter aquela entrega do produto que ele comprou garantida. Se o produto é ofertado, ele precisa ser entregue. Ô, Bela, deixa eu colocar rapidinho aqui uma pergunta para o secretário Júnior Pires. Quem manda é o meu amigo José do Egito, está dizendo que é algo relacionado a uma pizzaria no Zé Américo. Solta aí pelo zap, Bela. Boa tarde, bancada do F5. Bom final de semana a todos. Eu gostaria de saber do representante do Procon, esse tipo de fraude. Há uma pizzaria aqui no José Américo, na principal, próxima à prefeitura. E o que ela faz? Ela diz que você pode escolher 3 sabores de pizza. Aí ela diz que faz a média. Por exemplo, vai dar 48. Mas se você quiser a promoção do refrigerante, pode comprar. Aí quando você vai pagar, você paga R$55. Ou seja, você não teve promoção nenhuma, você está pagando o refrigerante. Então é uma prática comum dessa pizzaria aqui no José Américo. Deu para entender, secretário? Deu mais ou menos, mas vamos, acho que eu entendi. Acho que ele quer dizer que a pizzaria ela oferta uma promoção lá por R$48 a pizza e o refrigerante, né? Mas ele disse que quando escolhe outro tipo de sabor, aí ela cobra esse refrigerante a mais. Bom, é importante você se atentar para a oferta que a pizzaria está disponibilizando. Se a pizzaria coloca que a pizza tem que ser de calabresas, 4 queijos e portuguesa, né? Ela vai, aí a pizza que você vai comprar, evidentemente, vai ter que ser dentro daqueles 3 sabores. Agora, se ela deixa isso em aberto, aí o direito do consumidor tem que valer. Se não há especificação, aí a pizzaria está errada e ele precisa disponibilizar esse refrigerante ali dentro daquele pacote de R$48. Muito bem. Se eu entendi bem, foi isso que ele perguntou. Júnior, receba o abraço de Itamar de Jaguaribe. Felizmente o tempo da gente acabou. Gente boa, eu queria falar sobre política, né? Porque o Júnior é secretário do PSB. Da série daqueles secretários que trabalham na prefeitura. Não, esse aí trabalha de verdade. A gente disse ontem aqui, a gente mencionou. Meu irmão, parabéns pelo... Você quer perguntar? Eu tinha encerrado, mas eu queria fazer uma pergunta bem rapidinho. Só reforçando os direitos de quem compra online. Tem o direito de devolver. Não, chegou o produto, não gostou, posso devolver em quanto tempo? Posso cancelar a operação assim que eu pedir? Muita gente vai comprar online. Então, quem comprou online tem direito de desistir. Simplesmente chegou o produto, não gostou e devolve mesmo que não tenha defeito. Quais são os outros direitos nesse sentido? Tem sim. Esse direito que você falou é o direito ao arrependimento, né? O consumidor tem 7 dias a partir da chegada do produto, independente de motivo. Ele pode simplesmente se arrepender da compra e solicitar a devolução e a devolução do valor, a troca do produto, né? Além disso, a questão da entrega, como eu falei anteriormente, se o produto é ofertado, né, e depois a empresa diz que não tem estoque, problema da empresa. Ela vai ter que dar um jeito de entregar ou fazer a devolução do dinheiro do cliente atualizado, monetariamente corrigido, o valor monetariamente, ou a facultar o cliente a escolha dele trocar o produto. Esses são um dos direitos aí que o consumidor tem mais dúvida de compras online, e a gente
sempre coloca para que o consumidor O torcedor do Botafogo do Rio pode entrar no PROCON, não? Pode não. Pensando que uma coisa é outra. É outra. Secretário Júnior Pires está na leva dos auxiliares do prefeito Cícero Lucena. Vai disputar um mandato na Câmara de João Pessoa? Prego batido, ponta virada? Nós colocamos o nosso nome à disposição do partido, né, do PSB. Já foi aprovado pela direção executiva do partido. E agora a gente está trabalhando, dialogando para que esse nome seja referendado no próximo ano, na data indicada pela legislação eleitoral. Júnior, meu irmão, obrigado. Repete, por favor, os canais de atendimento do PROCON. Eu tenho certeza que durante o dia vocês vão estar vigilantes aí para atender os consumidores de João Pessoa. O consumidor pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 98665-0179, e tem também o nosso 0800, que é o 0800-083-2015. Esses dois contatos, o consumidor tem um contato direto conosco, que a gente está com a equipe na rua para atender qualquer demanda. Bom demais saber que a gente tem um PROCON para nos defender. Bela, pode liberar aí o 21788989. Primeiro ouvinte que ligar para cá e cantar um trecho de uma música de Folhas, Roberto ou Trepidantes, Renato, vai ganhar. Renato? Ok, Trepidantes. Tu disse Roberto. Foi Roberto. Renato. É que eu tô doido para ir para Curió. Renato e Trepidantes. Já tem ouvinte aí? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Paulo do Castelo Branco. Paulo do Castelo Branco, meu conterrâneo do Castelo Branco. Vai cantar o quê? Vai cantar o quê? Processo, viu? Como é? Eu disse ontem que eu ia concorrer o ingresso. A cantoria vai ser esquisita. Mas canta aí um trecho, Paulo. Você que diz. Paulo? Carro, ligação do Paulo. Alô, Paulo? Eita, Paulo. E aí? Canta, Paulo. Vai, Fabão, que tem inglês. Esse ano, quero paz no meu coração. Oxi, é dos cantores do show, homem. Paulo, tem que ser de Renato. Renato, seus Blue Folhas ou Trepidantes. Folhas ou Trepidantes, rapaz. O trecho da música de um dos três. Dou-lhe uma. É The Fever? Não. Não tem The Fever, não. É Trepidantes. Renato ou Folhas? Eita, falha minha, mas você tá molendo a música. Essa música é muito tocada. Então, Petrônio vai cantar e você vai completar. Eu não. Vamos cantar, pai. Vamos ajudar, pai. Menina linda, eu te adoro. Vai, Paulo! Ganhou, Paulo! Ju vai falar contigo aqui, Peraí, Paulo, me diga os 4 últimos números do seu celular. Tá aí? Pronto. Paulo, valeu, parabéns, obrigado pela audiência. Ju, palavra final que fica. O cheiro, minha gente, bom final de semana. Esse sorteio aqui, seu desmantela. Vou denunciar no PROCON esse sorteio. Eita, não, peraí, antes de Ju, tem um recado pra ela aqui, ó, no cabinho. Rapidinho. Minha Nossa Senhora. Fábio, boa tarde. Avisa aí a menina que pode ir no domingo, viu? Ganhou, Juliana! Agora não me leve. Lá no Fábio da Feijoada, lá na Aspom. Pepa, a palavra final que fica. Um abraço, bom final de semana. Eu quero estar aqui segunda-feira dizendo o seguinte: o Campeonato Brasileiro da Série A tem novo líder, o Malvadão. Muito bem, Bela, a palavra final que fica. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana, um beijo pra todo mundo e até segunda-feira. Se Deus quiser. Gente, obrigado demais pela audiência. Dizer pra você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop, mais informações, mais jornalismo, 17 horas com a turma boa do Panorama Paraíba. Depois tem Hora H, depois tem Esporte na Pop. Amanhã tem a Delta Edmilson e Luciano Coxinha com o Paraíba agora. E a gente, se Deus quiser, ele há de querer, estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira, no Pingo do Meio Dia. Tchau, tchau, Paraíba! Bom final de semana.